Denner, obrigado por atender, obrigado pela confiança, por estar aqui para conversar conosco. Seja bem-vindo na H2O. Boa tarde. Olá, Rafa. Que bom te reencontrar ter de novo agora em uma nova casa. Verdade. Estou aqui então para a gente poder estar conversando aí um pouquinho sobre a política, sobre a questão do que o Podemos tem pensado, se organizado, e também falar um pouquinho da nossa amada Laguna. Bora lá. O Podemos, que se estruturou para a primeira eleição em Laguna neste ano de 2024, e se estruturou com um jovem, o Denner, que estava inclusive semana passada, aí no fim de semana, festejando seus 30 anos, Denner. Ô Denner, embora tu tenha uma habilidade política e provou, né, aí nesses últimos 4 anos de gestão, fazendo parte da Secretaria da Pesca, da Flama, muita gente, a gente ouve falar ainda, mas é muito jovem, né? Não tem. Como é que tu lida com essa questão, esses questionamentos em relação a ser tão jovem na frente da estrutura partidária do Podemos? Bom, Bica, eu provei recentemente, né, um gosto amargo de dizer assim, para não se dizer talvez preconceito, mas a gente pode dizer uma cultura impregnada na política brasileira de que só se faz política, só se consegue formar grupo se você tiver um certo cabelo branco ou está já com uma certa idade. Mas eu acho que dessa política todos já estão, vamos dizer assim, cheios, né? E quando a gente vem oxigenando a política e convidando pessoas que representam diversas outras bandeiras, nada mais é do que a gente tentar pensar pelo um futuro e pelo um presente também um pouco mais próximo daquilo que nós vivemos. E eu tive a prova também de confiança de diversas pessoas que deram o seu sim, não, Denner, eu vou estar contigo. Por mais que às vezes no meio da política saem conversas de que o Podemos nada mais é do que um partido criado por A, B, C ou D que está por trás, mas sabe que não há ninguém por trás do Podemos a não ser o presidente e todos os pré-candidatos e aquelas pessoas que acreditaram e acreditam no Denner, no trabalho que a gente vem fazendo. A estruturação do Podemos, para mim, chamou bastante a atenção quando alguns vereadores foram para o Podemos, e aí tu passou a ter um grupo, vamos dizer assim, encorpado no sentido de gente experiente, com votos, né? Gente que já foi aprovado aí em outras. Como é que está essa estrutura hoje na questão do legislativo? Depois a gente fala do executivo, que é uma outra novela, mas primeiro do legislativo. O Denner começou a montar, desde que assumiu a presidência, e sempre deixou claro que não seria candidato, e ele seria o organizador do partido. Como é que ficou isso? Com quantos candidatos vocês estão chegando para essa eleição, para vereador? Eu digo que montar partido no cenário brasileiro hoje, Bica, é algo extremamente complexo, né? Porque nós temos hoje não mais uma personalidade que as pessoas se identificam com o partido A ou B, salvo a questão do Partido dos Trabalhadores e do PL, que as pessoas vão ou pela questão lulista ou pela questão bolsonarista. Você tem que ter uma certa habilidade para poder entender o que cada um representa, né? E hoje na Câmara de Vereadores de Laguna, nós temos 4 vereadores, né? E nos quais a gente se torna a maior bancada dentro do Legislativo. E algumas vezes a gente conseguiu perceber que o Podemos, ele tem cada um a sua personalidade. Nós tivemos até um passado não tão longe, né? Semana passada eu estava no governo, decidi deixar o governo, e nós temos pessoas que ainda continuam apoiando algumas questões do governo e outras que praticamente já são oposição. E o Podemos também aceitou, mesmo estando do governo, os principais críticos, né, que estavam de um outro lado. Isso é um cenário de uma maturidade política que a gente vem dizendo, olha, no Podemos a gente vai dar liberdade, nós temos sim uma diretriz a ser seguida pela deputada Paulinha, que tem nos instruído muito, mas o Podemos, ela tem essa liberdade. E dentro da Câmara, o Podemos tende agora a ter um posicionamento no qual a gente vai cobrar um pouco mais da administração de algumas situações que a gente tentou conversar internamente. Não quer dizer que a gente não tenha expressado isso, que a gente não estava preocupado, mas o Podemos vai endurecer sim as falas, vai endurecer sim as questões de votações, porque a gente viu que algumas questões nos diálogos não funcionaram, então a gente vai tentar aí dizer, né, ao governo que nós precisamos sim de algumas mudanças urgentes, e não é porque está em ano eleitoral, mas sim porque todas as tentativas já se esgotaram.
Bom, a gente, quando comentou que viria o Denner, algumas pessoas foram nos passando algumas dúvidas. A gente comecei a ouvir muitos questionamentos, assim. Antes, só registrar, tu citaste aí da Paulinha e da liberdade que o Podemos tem de cada um poder ser oposição ou ser situação de acordo com a sua posição, e o Podemos lá essa liberdade. A Paulinha viveu o gosto amargo de ser expulsa do PDT, depois de mais de 20 anos de história no PDT, né, cara, por ter se posicionado diferente do que o partido acreditava. Então, acho que é muito compreensível que a Paulinha permita que no seu partido as pessoas tenham essa liberdade de se posicionar diferentemente, enfim, de ter aí posições. Mas voltando agora a falar aqui em Laguna, o que eu quero comentar contigo, Denner? Eu ouvi bastante, fui bastante questionado mesmo no fim de semana, diz, olha, tem que questionar o Denner. Se não ficou, se tu não está sendo criticado, pressionado por ter se afastado do governo muito em cima da hora, se isso não seria para tentar desvincular a imagem da gestão Samir, que segundo alguns, eu não vi pesquisa, mas segundo alguns muito comprometido, enfim, aí para poder se eleger o pessoal agora vai tentar se desvincular. Eu queria que tu explicasse da tua saída, se passa por isso, por desvincular de vez da gestão Samir. Tu já deu algumas entrevistas antes dizendo que o Podemos não era o representante da situação, quando vocês tinham o Norton como pré-candidato, insinuando que seria o MDB, digamos assim, os candidatos da atual gestão. Passa por isso, Denner, ou chegou num limite? Qual foi esse limite? Enfim, qual foi o motivo do teu afastamento do cargo, do teu afastamento da gestão Samir? Bom, Mica, eu acho que às vezes a gente tem que furar a bolha política, né? Que a gente volta que sempre quando alguém se desliga ou quando alguém se aproxima, há sempre um interesse, né? Nosso maior interesse é por Laguna, né? E eu nunca escondi, para quem me conhece, a minha trajetória muito vinculada à vereadora Nádia e a paixão que eu tinha e tenho pelos animais. Isso nunca foi escondido ou terceirizado, muito pelo contrário. Isso sempre foi colocado em primeira mão, em primeira conquista, que seria um local e um espaço para a representação da causa animal como uma questão de saúde pública. Eu, né, particularmente numa avaliação pessoal, eu vejo que tanto quanto eu estava na Secretaria de Agricultura e Pesca, onde a gente promoveu os maiores mutirões de castração da região da Amurel, inclusive sendo reconhecido com prêmios em Brasília, me mostra de que eu cumpri meu papel. E, por outro lado, eu nunca tive um sincronismo, uma afinidade com o prefeito Samir. Eu acho que isso era muito próximo, era muito visível de quem via. Basicamente, eu tinha uma política independente porque eu queria inovar, eu queria fazer, e o governo ele tinha uma pegada um pouco mais tímida, né, um pouco mais engessada. A minha saída do governo se deu principalmente, não foi pela questão, eu gostaria muito de ter ficado até o final, porque tinha muito projeto nosso, nós estávamos lançando agora, vai ser dado continuidade, porque a equipe é maravilhosa, na Flama pela primeira vez, a questão da luz legal, que é onde as pessoas que moram em regiões lá da região da ilha, nunca conseguiram colocar luz no seu balcão de pesca por uma questão ambiental, e a gente venceu a burocracia e a gente vai junto com a CEPAG, junto com a Flama, colocar isso em dia. Então eu deixar isso com mais de 830 castrações ainda para ser feita, me dói no coração, se eu falar eu até me emociono, mas eu não consegui, Bica, porque mexeu em algo dentro de mim que é inaceitável. Quando se faz um projeto de desapropriação, né, que envolve uma questão ambiental, coloca uma cortina de fumaça sobre isso, e em nenhum momento eu fui consultado, eu fui pego de surpresa, enquanto nós estávamos fazendo todo um projeto de regulação fundiária da Galheta, da Ilhota, do Ipuã, e aquilo começou, eu passei por uma questão de mentiroso pelas pessoas que eu conversei, pelos loteadores que estavam vindo a regularizar as questões ambientais. E eu fui questionar o prefeito, a procuradoria, e eu não tive acesso, não tive informação, eu não tive diálogo. Então eu me questionei, eu estou aqui fazendo por Laguna, mas não há um diálogo. Isso me deixou extremamente chateado. E as pessoas ainda perguntaram, tá, mas por que tu não saiu na primeira semana? Porque eu achei que ainda poderia consertar, né? E só para você ter uma noção, Mica, desde o dia que eu me desliguei do governo, eu não recebi uma ligação do prefeito Samir. Desde o dia que eu fui entregar a minha carta de demissão, que já era um mês atrás, ele não aceitou, ele nem me atendeu pessoalmente.
Então é um jeito dele de tratar as coisas. Talvez ele não goste de despedidas ou de reconhecer erros, daí é uma particularidade dele, mas eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, e a minha saída não tem nada a ver, até porque o planejamento do Podemos sempre foi paraproporcional. Quando surgiu o nome do Nortinho, a gente tentou construir, porém a gente viu que ele também estava ligado. Ele não queria romper com o Samir completamente, com alguma base ali do Samir, e a gente falou, olha, se for para a gente lançar um partido, a gente não quer ser contra ninguém, a gente só quer montar um projeto que as pessoas possam credibilizar, e isso não se viabilizou. Então, neste momento, em conversa com a Paulinha, o nosso foco é a questão proporcional. Estamos sendo muito cotados para ser vice de diversos partidos, até porque o Podemos hoje, de voto orgânico, nós temos 3.600 votos. Se você ver, eu tenho o Boca, eu tenho a Nádia, eu tenho o Maninho, eu tenho o vereador Rodrigo Bento, que agora também me pegou de surpresa, mas eu acho que isso é só algo temporário. E temos diversas outras pessoas, como a Babalu, que tem voto orgânico, né? Então, o Podemos, nós temos a Denda Pai, que faz um trabalho incrível com crianças especiais. Então, eu tenho a certeza, a clareza, inclusive pesquisas internas, que mostram o Podemos hoje como o fiel da balança das eleições de Laguna. Mas ele também não vai na carroça de ninguém. E tão pouco vai ser vendido para alguém como Honda por aí. Nós queremos realmente ser valorizados e fazer o Podemos para o Podemos. O Marcelinho está agoniado para fazer o questionamento aqui. Deixa só para, como tu falou das possibilidades, com quem o Podemos hoje pode negociar em Laguna, ou com quem o Podemos não negocia? Hoje eu me sinto muito à vontade. É um partido que eu tenho afinidade, até por uma questão de deputados, né? Laguna sofreu muito por ter pessoas que não conseguiram ter deputados próximos, né, que pudessem ajudar. Laguna vai precisar muito da parte e da articulação estadual. Seria hoje um partido que eu vou falar que a gente está namorando, é o Progressista, tá? É o Partido Progressista. O PL, não sei o que o Preto pensa naquela cabeça dele, inclusive eu até me pergunto várias vezes, que foi eu e o Romulo um dos idealizadores e trabalhamos na campanha anterior dele, elegemos a Nádia. Ele não veio conversar conosco, mas estamos abertos a conversar, né? Tenho conversado também com o Célio Antônio, mas eu te digo que hoje, dentro de todas as possibilidades, eu particularmente, mas não é o que eu decido, eu não gostaria de estar com o MDB. É um partido que, se dependesse da decisão do presidente, nós não estaríamos juntos, né? Só que a gente sabe que isso não depende somente da presidência, depende sim do grupo, depende também do posicionamento da deputada Paulinha, até porque eu vejo hoje o MDB como aquele nosso amigo que pega a bola, começa a fazer gol e não passa para ninguém, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente mudar. E também porque hoje o MDB se encontra com 70% do governo, e eu não sei se seria realmente uma mudança como a gente quer, como eu tomei essa decisão de sair, enfim. Mas eu estou aberto a conversar a todos. E também, sentamos já, vou te dar em primeira linha, Bica, isso aí que pode até falar, com 3 partidos oficiais, tá? E não há nenhuma distância da gente estar fazendo um frentão único aí, para que a gente possa estar colocando aí. Chamei a Deis para conversar, chamei o Nilcinho, chamei o PSD, e eu falei, por que a gente não pode fazer um frentão, reunir todas as ideias, do que a gente talvez entregar a eleição para um outro partido que a gente não queira, né? Então essa ideia está se amadurecendo, e eu acho que é muito possível, né, porque nós temos votações bem expressivas de outras siglas, e talvez Laguna pela primeira vez, né, desde a época do Célio e do Cadorim, vai ter um frentão aí contra algum outro partido, e provavelmente o Podemos estará à frente. E nós temos também um nome muito cotado, que você já deve ter ouvido, que é o Adilson Paulino, dos 2 irmãos, que também está como coordenando, nos ajudando aí a coordenar. Eu até cometi uma gafe, achando que o Paulino estava no PSD. Não, ele está no Podemos contigo aí também. Não, Podemos, conosco. Ele estava escondidinho e agora ele se revelou. Foi no último Senadinho lá com os meninos do portal Agora Laguna,
que eu comentei isso porque eu vi um ensaio do Adilson de repente poder se lançar pré-candidato, enfim, e aí eu acabei falando equivocadamente. Aproveito até a conversa com ele para pedir desculpa ao Podemos e ao Adilson pelo equívoco, foi falha minha, má informação. Marcelinho. São 12h40, estamos conversando com o Denner Vieira, presidente do Podemos de Laguna. Denner, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, meu amigo. Essa tua voz aí já dá até um aperto no coração, porque a pergunta deve vir. Denner, é o seguinte, a gente está recebendo algumas mensagens aqui, mas em síntese, as perguntas elas vão na seguinte linha: você esteve dentro do governo como secretário da administração do prefeito Samir Hamadi. Agora, qual é a visão que você tem de gestão? O que vocês podem fazer diferente em relação a essa gestão atual? Bom, eu estava na gestão do prefeito Samir, não tenho demérito nenhum de dizer isso, mas eu digo que eu olho para a gestão que eu pude fazer, onde a minha caneta alcançava. Quando eu falo de Secretaria de Agricultura e Pesca, nós abrimos quase 14 quilômetros de valos que faziam 30 anos que não eram abertos. Nós construímos taludes em áreas sensíveis, nós fomos para a Flama e iniciamos o maior programa de regularização fundiária ambiental. Então eu digo que eu saio muito satisfeito da onde eu estive. Mas se a gente for olhar o governo num todo, hoje o governo já não tem mais a marca do governo Samir. Hoje o governo tem a marca do MDB. Né? Nós temos secretário de administração administrando a prefeitura, administrando a saúde, administrando a cultura, administrando diversas outras áreas, a obras, enfim. Então eu digo, olha, um governo tomado por 70% ou 65% por aí pelo um único partido já não tem mais isso, né? Então talvez eu possa demonstrar um pouquinho daquilo que o Denner fez, onde foi possível levar uma medicina veterinária gratuita para quase 4 mil pessoas, né, que tinham animais, que foi o maior programa daqui da região da Amurel. Então, o jeito Denner de fazer talvez não seja melhor, a gente ainda não foi testado, mas talvez a gente tenha um pouco mais de vontade de fazer, não tão diferente, mas fazer o básico. Não quero fazer nada faraônico, mas onde uma cidade que não consegue nem manter também um funcionamento de uma coleta de lixo, foi uma das coisas que eu me questionava todos os dias, e a minha família também me cobrava, né? Porque a minha família dizia, olha, você está lá, mas está acontecendo isso, tu não pode fazer nada. Assim, eu não posso, minha caneta não é a do prefeito. Agora, se fosse alguma questão relacionada à Flama, pode ser muito bem atendido, ou na Secretaria de Pesca, quanto eu estava. Então eu acho que aonde eu estive, eu me dei o melhor e eu saio muito satisfeito disso. Denner, agora são 11h43. Esse projeto Eleições 2024 aqui da H2O acontece em Laguna, em parceria com o Portal Agora Laguna. Inclusive, nós vamos promover junto com o Portal Agora Laguna um debate com os candidatos, aí sim, né? O segundo momento, depois das convenções, em agosto, aí teremos o debate. Vamos fazer 4 debates, então, né? O debate de Jaguaruna, o de Sangão, o de 13 de maio e o de Laguna, em parceria com o Portal Agora Laguna. Possivelmente Pedras Grandes? Possivelmente Pedras Grandes, ainda é uma situação a ser ajustada lá. Por conta dessa parceria, Denner, a gente recebe também o questionamento dos jornalistas do Portal Agora Laguna. Quem faz a pergunta para ti agora é o jornalista Luiz Cláudio Abreu. Olá, Rafael Bica, muito bom dia para você, bom dia ao amigo da H2O FM, você que vai acompanhando essa entrevista, bom dia também ao presidente do Partido Podemos aqui de Laguna, o Denis Vieira. Em primeiro lugar, parabenizar a emissora por estar fazendo a abertura desse espaço amplo e democrático para que os presidentes de partidos e pré-candidatos aqui no município de Laguna também falem ao seu microfone. Nós que estamos nesse meio sabemos da importância do rádio numa campanha eleitoral, e quando uma emissora abre um espaço amplo e democrático como esse que a H2O de Jaguaruna está fazendo, ela cumpre o seu papel, sabe, de informar e de auxiliar numa campanha eleitoral para fazer com que aquele eleitor menos esclarecido consiga guiar o seu voto. Rafael Bica, em nome do Portal Agora Laguna, a gente parabeniza a emissora e agradece também a oportunidade de fazer parte deste momento. A pergunta que nós temos para o pré-candidato Denis Vieira, aliás, para o presidente do Podemos, o Denis Vieira, é a seguinte: o Podemos é um partido já antigo,
no sentido da política nacional. Está presente aí no cenário político desde a década de 90, o antigo PTN. Mas aqui em Laguna ainda é uma novidade, podemos dizer assim. Foi criado agora há pouco tempo, mas já nasce com alguns ranços da velha política. Eu cito isso porque o Podemos apareceu já trazendo vereadores de outros partidos, fazendo a filiação, e hoje é a maior bancada. Anunciou a pré-candidatura do então procurador do município, Norton de Araújo Matos, mas algumas semanas depois, surpreendentemente, retirou essa pré-candidatura e até o momento não apresentou nenhum nome, ao menos oficialmente. A pergunta que faço, em sendo um partido novo aqui na cidade de Juliana, mas já trazendo esses velhos ranços políticos, dá para confiar no Podemos? Luiz Cláudio Abreu com uma dose de pimenta na pergunta para ti aí, Denner. Fica à vontade. Inclusive, Denner Vieira, não sei porque que o Luizinho, conhecendo bem o Denner, cometeu o ato falho aí do Denis Vieira, mas vamos lá, Denner, fica à vontade para responder. Sem problema. Inclusive, o Luiz é meu primo, viu? Nunca pega... Vocês são meio vizinhos lá, já foram ao menos lá pro lado da Barranceira lá, né? Sim, já fomos, mas eu admiro muito o trabalho dele, e eu acho que, na verdade, essa questão de velha, nova política, ela nunca pegou na consciência brasileira, né? Porque se a gente for analisar em qualquer lapso temporal, nós somos governados sempre pelos partidos mais antigos, salvo recentemente, né, o PSL, né, vamos dizer assim. E Laguna também, se for ver todas as pesquisas, quem está liderando as pesquisas é o PT e o MDB. São partidos extremamente antigos, né? E se falar de questão ainda mais antiga de predominância no poder, o partido que mais conseguiu ficar no poder foi o PT e o MDB. Então, o que eu quero dizer a respeito dessa questão é de que a política, ela não é feita por exclusão, né? Eu vou excluir o candidato A, B ou C pelo passado, enfim. Nós tentamos construir isso. Né, a maior mostra, eu acho, de ajuntamento que teve de uma questão talvez de política antiga, né, renovando nomes que já estiveram há muito tempo na Câmara Legislativa de Laguna, é o MDB. Né? Então, o Podemos, ele nasceu com a vereadora Nádia, que está indo agora para o seu segundo mandato. Nós recebemos agora aqui o vereador Maninho, que é de primeiro mandato. Nós recebemos o professor que é de primeiro mandato, que estava no PL, e o Dudu Carneiro, que aí tem um pouquinho mais de história na área da política com outros mandatos. Eu não vejo essa questão de velha política, de trazer novo ou velho e não, até porque o próprio André, né, que é parceiro do Agora Laguna, teve dentro do governo, fazendo o seu trabalho, e viu que chega no momento de arregaçar as mangas e trabalhar, o que menos importa é ser realmente da velha política ou nova política. Eu não vejo isso. É os modos e as decisões que nós vamos fazer de agora. Quanto ao Norton, né, foi algo extremamente desgastante. Não gostaria mesmo que isso tivesse acontecido, mas o Podemos, ele tem jogado muito em equipe. As decisões do Podemos nunca foi unilateral. Tudo que nós tomamos foi realmente em equipe, porque nós sabemos que se a gente errar, pelo descrédito que está a política em Laguna hoje, o preço, as críticas serão muito amargas e talvez influenciará os votos. Então a gente pretende manter unido e tomar as decisões. O Norton, infelizmente, não entendeu que a gente precisava jogar em grupo e tomou algumas decisões isoladas, algumas conversas, e o grupo decidiu então retirar e voltar ao seu status inicial, que era somente a candidatura proporcional. Não digo que talvez a gente não possa ter um nome, né, candidato a prefeito ou a vice-prefeito, enfim, mas isso quem vai decidir é o grupo. E eu estou rodando 3 pesquisas na cidade, depois eu compartilho contigo, Bica, gostaria. para que realmente possa estar se situando, não tão somente de quem vai estar à frente ou quem está atrás, mas se situando principalmente de qual é o verdadeiro sentimento do lagunense. Não do que o presidente vai vir aqui falar. O presidente quer falar coisa mais bonita. Eu quero tentar entender qual é a angústia do lagunense, qual é a ferramenta que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, o Podemos, o que ele tem de trazer de novo é exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Nós somos o único partido que tem sido tímido nas discussões, que tem ouvido a comunidade, que tem gastado sola de sapato. Tem muitas reuniões acontecendo nas comunidades que a gente está ouvindo e a gente não está divulgando, as pessoas não estão vendo, porque se faz política para nós, para a cidade, para o contribuinte. Então, eu acredito que o Podemos, ele vai trazer uma oxigenação na política de uma forma
diferente, porque se a gente olhar qualquer outro partido, nós temos vereadores no mínimo com 4 mandatos. O Podemos, se for numa matemática, nós temos pessoas que estão indo talvez aí para o 2º, 3º mandato, que não é muita coisa. Então, acho que a gente tem que parar um pouco de demagogia e fazer acontecer. Falo exclusivamente da Nádia, porque tudo que a Nádia se propôs a fazer na causa animal, ela fez com muita maestria. Nós temos aí o Boca, que faz um trabalho com as crianças incrível. Então, eu acho que o Podemos sim, tem vários segmentos que possam estar acrescentando na cidade. E uma liderança estadual que diz muito, né? A Paulinha consegue transitar entre governos, entre opostos, entre ideologias diferentes. Ela consegue fazer uma costura muito interessante aí para aprovar as suas ideias. Bacana. Denner, eu teria tranquilamente mais questões para falar contigo a respeito do Adilson, da possibilidade, enfim, mas já são 12h51 e nós estouramos o nosso tempo. Culpa é tua que fala bem. Quero te agradecer pela gentileza da conversa e te deixar à vontade. Aí, se quiseres deixar alguma palavra numa despedida, algo que a gente não abordou, fique à vontade. Eu queria primeiro repetir as palavras da minha presidente, deputada Paulinha, que o Podemos ele não nasceu para ser escada para ninguém e tampouco nasceu por trás de qualquer cortina que tenha alguém ministrando. O Podemos nasceu para o Podemos e pode ter certeza que o Podemos não vai se aliar a qualquer partido que queira o Podemos apenas para utilizar da sua força ou do seu momento político que está vivendo. O Podemos nasceu realmente para que a gente possa não estar fazendo algo babilônico, mas que a gente possa trazer um pouquinho de responsabilidade e autoestima para os lagunenses. E eu estou disposto aqui sempre ao diálogo e tenho certeza que a gente vai mostrar, sim, que por mais que é um partido novo e as pessoas desconfiam da velha política, a gente possa trazer um pouquinho mais de confiança para todos aqueles que vão depositar na gente. Desde já, o meu muito obrigado. Te peço desculpa, eu falei com 2 questionamentos que eu não posso deixar falar, que a gente tem feito para todos os presidentes de partidos aqui. Claro. Tua nominata está com quantos candidatos aí para vereadores? Certo. A gente nasceu com a nominata completa, né? 14 nomes, e temos mais ainda aí. Se pudesse hoje colocar 21 candidatos, com certeza o Podemos colocaria 21 candidatos. Legal. E foi tranquila a participação feminina? A Nádia, eu sei que já é vereadora, mas estou te perguntando porque historicamente é difícil convencer as mulheres a se candidatar. Como é que foi essa questão no Podemos? Olha, foi bem natural, né? Nós temos aí a Dani da Pai, que faz um trabalho incrível, como eu falei, com crianças especiais. Nós temos a Nádia, e tem algo que eu valorizo mesmo de coração, e quando eu falo que o Podemos, ele não liga para qualquer questão de preconceito, principalmente até pela minha orientação sexual, é quando eu fui convidar, né, a Babalu com muito carinho, que passou por um momento muito difícil para vir para o Podemos, para que ela possa estar também mostrando a força. Foi algo super positivo. Quando eu convidei a Thaís também, ela veio, e nós temos ainda mais a Sabrina, temos outras mulheres que estão ali, e que eu falei para elas, olha, vamos trabalhar e na convenção a gente escolhe quem vai. E se tiver que tirar um homem para dar mais uma oportunidade para uma mulher, Bica, tu tens a minha palavra que isso vai acontecer. Então a gente realmente está pensando em grupo e pensando nessa proporcionalidade, porque eu tenho um carinho especial pelas mulheres. Denner, te agradeço agora sim, obrigado pela atenção conosco, seja sempre bem-vindo aqui na H2O. Foi só a primeira, logo a gente volta a conversar aí. Imagina, estou à disposição e seguimos. Muito obrigado. Abraço, tá?